Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos pra notícia aqui, né? Domingão, dia de jogo do Santos, né? Principalmente. E vou falar pra vocês, provável escalação, onde passar o jogo, horário, né? E antes disso, rapaziada, peço pra você se inscrever no canal Fantástico News, tá? Curta, se inscreva, ative o sininho. Se você puder dar o hype no vídeo, dê o hype também, tá? E só lembrando, galera, pós-jogo do Santos hoje, vou fazer a live, tá? E trocar ideia com vocês. Pode mandar mensagem depois lá na live, tudo que eu vou lendo e vou respondendo vocês, me interagindo com vocês após o jogo do Santos, tá? E esperar pra um bom resultado. Hoje tem bastante notícias aí, tá, rapaziada? E a gente vai começar com a primeira. A primeira aqui eu peguei um trecho do próprio Sormani mesmo, tá? Falando do provável time do Santos. E a escalação, tá? E o Bahia, cheio de desfalques, tá, rapaziada? Ele vai falar sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Fábio Sormani, tá? Tá bom, gente? Então o time deve ser Brazão, Michael Bizão, Luan Pérez e a lateral esquerda, para mim, é uma dúvida, com mais possibilidades de o Souza jogar. Mas não se espantem se o Escobar entrar também. Meio campo, Schmidt, Bom Tempo e Roleiser. Na frente, a novidade, Cabaleiro, Tiquinho e o Barreal. Esse deve ser o time do Santos para iniciar a partida contra o Bahia. Lembrando, Neymar desfalcado, né? Inclusive, já entrando no assunto do Neymar, né? Tem o edema na coxa e inicia também do Santos, né? O Santos comunica a CBF antes da convocação, porque segunda-feira vai ser a convocação para as eliminatórias, né, rapaziada? Então, vamos ver se o Neymar vai ser convocado ou realmente essa contusão dele vai deixar ele de fora da convocação, mais uma vez, tá? Eu diz em alguns lugares que não é uma contusão séria, tá? Inclusive, ele estaria no jogo contra o Fluminense, que seria o próximo jogo do Santos, né, na estreia do Vojvoda, tá? E acredito que não seja nada grave, tá, rapaziada? E falando do Vojvoda também, ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, né? No início da noite desse sábado. E falou pela primeira vez como treinador. Ele disse isso, tá? Ó, é o maior desafio da minha carreira. Na primeira vez que trabalhei no Brasil, o maior desafio era treinar um time nesse futebol. Ele está dizendo futebol brasileiro, né? Um futebol de alto nível e pentacampeão do mundo. Mas dentro desse futebol brasileiro está um time como o Santos, um time reconhecido mundialmente. Tenho recebido muitas mensagens me parabenizando. Então isso é um orgulho muito grande para mim, para a minha carreira e para a minha família também, declarou o técnico argentino. Cara, o Vojvoda é uma pessoa que aparentemente é sensacional, tá? Todo mundo fala muito bem dele. Ele é uma pessoa muito profissional, uma pessoa de bom coração, uma pessoa diferenciada. E acho que com isso vai dar ideia, torcer muito por ser um técnico longevo no Santos, igual ele foi no Fortaleza. Beleza? Então, voltamos aqui agora para o vídeo do Sormani, né? E vamos falar sobre o Bahia, tá? Antes de falar do Bahia, o Cabadielho entra no time titular, como ele falou, Barreal e Tiquinho. Então, Neymar fora. O Cabadielho no lugar do Guilherme, até por sabermos por motivo, né? Guilherme não quis viajar, tá sem cabeça, provavelmente vai ter uma rescisão com o Santos, ou o Santos vai tentar ou vender para o mercado exterior, ou para a Série B, fazer algum acordo, porque na Série A ele não pode mais jogar esse ano, tá bom, rapaziada? E vamos agora ver também quem o time do Bahia. Amanhã em Salvador. O Bahia, vamos falar um pouquinho do Bahia? O Bahia perdeu o titular dele, o Caio Alexandre, por conta de uma lesão e o Caio Alexandre, ele vai se juntar a outros jogadores que vão ficar de fora nesse jogo. Por exemplo, o Eric Pulga, muito bom jogador, acabou de jogar no Ceará. Vocês se lembram dele? O Santos jogou contra o Ceará na Série B no ano passado. O Pulga está suspenso. O Fred Lippert está na transição do departamento médico para o campo. Gilberto, que é lateral direito. Michel Araújo, que jogou no São Paulo. O Eric, exatamente, aquele que eu falei para vocês, que era do Atlético, que o Santos tentou trocar pelo Guilherme. E o Canu estão machucados, não jogam. Então, Gilberto, Michel Araújo, Eric, Canu, Fred Lippert e Eric Pulga não vão jogar. E o Caio Alexandre também não. É muito desfalque, gente. Muito desfalque. Bahia jogou no meio de semana pela Copa do Nordeste e agora está na final da competição. O Santos só descansou. Ok, o jogo é em Salvador, tem viagem, etc. Mas ninguém foi a pé, todo mundo foi de avião. Tem exceção de saco, apurrinhação de aeroporto. Isso tem pra gente. Pra gente, entendeu? Que somos seres comuns. Jogador de futebol já desce na pista, entra direto no aeroporto, não tem que fazer check-in, é um membro lá da comissão que faz. Não tem perrengue. Não tem perrengue, tá? Então,
É uma viagem tranquila também, né, rapaziada? De São Paulo para Salvador é 2 horas e meia aí de voo, não chega a 3 horas, tá? Então é isso, né? Então Bahia com 6 ou 7 desfalques, né? Olhando aqui a escalação, ó. O Bahia então tem o desfalques, ó. Tem o provável time, né? Que é Ronaldo, Santiago. Lembrando que o João Paulo não pode jogar, né? Porque ele tem contrato com o Santos. David Duarte, Ramos Bingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Kaique e William José. Então o Bahia é cheio de desfalques, rapaziada. E o Santos tem que aproveitar o Bahia cansado, cheio de jogos aí, uma maratona de jogos, né? Por estar jogou no meio de semana. Tem bastante desfalques aí, como o Sormani diz, ó. Gilberto, Michel Araújo, Eric Puga, Canu, Felipe Lippert. Então bastante desfalques, tá? E o Santos tem que tentar pelo menos buscar esse empate. Pelo menos no pior dos casos, eu falar pra mim, um empate, né? Mas aí você fala, igual eu falei na capa do vídeo aí, Santos pode, incrivelmente, né? A gente voltou ao pesadelo do Z4, mas o campeonato tá tão equilibrado, rapaziada, que o Santos pode entrar na zona de classificação para Sul-Americana nessa rodada. É difícil, porque depende de alguns estados? Sim, mas a rodada de ontem, que seria sábado, né? Já foi positiva para o Santos. Por quê? Vou mostrar a tabela para vocês aqui. Ontem teve 3 jogos, né? O do primeiro não interessa ainda muito o Santos, mas o Bragantino, acho que depois de 8 derrotas, volta a vencer o Fluminense, né? O Internacional perdeu pro Cruzeiro, tá? De 2-1. E o Grêmio empatou em casa com o Ceará. Então o que acontece? O Santos, hoje, o 12º tem 24 pontos, que é o Inter, que é o primeiro aqui da zona de classificação para a Sul-Americana. E o Santos tem 21 pontos. Lembrando que então o Santos ganhando é um resultado difícil, mas é futebol, rapaziada. A gente não imaginaria que ia ganhar do Cruzeiro, né? O Santos vencendo o Bahia, o Santos iria para 24 pontos, ultrapassaria Corinthians, Grêmio e Inter. Óbvio, o Santos só não entraria nessa zona de classificação se o Corinthians vencer o Vasco. Mas se o Corinthians empatar ou perder para o Vasco e o Santos vencer o Bahia, o Santos ultrapassa os 3 e empata com 24 pontos com o Grêmio e o Inter, mas iria para 7 vitórias, rapaziada. Então o Santos passaria, mesmo com saldo de gols menos, mas o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Então o Santos iria para a 12ª colocação, tá? Só se o Corinthians vencer o Vasco do Rio de Janeiro, mesmo o Santos vencendo o Bahia, o Santos terminaria em 13º, que já não seria ruim. Mas a rodada perfeita, se o Santos vencer o Bahia e o Corinthians não venceu o Vasco. Então, com isso, o Santos terminaria a rodada na 12ª colocação, rapaziada. Ia ser fenomenal, tá? Isso acontecer. Fenomenal. Porque a gente começa a meio que esquecer de novo essa zona perigosa. Porque os times aqui estão pontuando. Os times aqui voltaram a pontuar. Ó, o Juventude joga com o Botafogo também. 6-6. O Juventude já tá perto que sair da zona, estava muito lá embaixo, né? Fortaleza joga com o Mirassol, não sai da zona, mas pode diminuir a vantagem. O Vasco e Corinthians aqui, um dos dois vão pontuar amanhã, ou os dois, então tá ficando perigoso. Então o Santos precisa pontuar. Tá? Então, caso o Santos não vença o jogo também, se o Santos perca o jogo, o Santos só volta para a zona de baixamento se o Vasco e o Vitória vencerem, tá? O Juventude não tem como, porque o Juventude, mesmo chegando a 6 vitórias como o Santos, ele tem um saldo muito negativo. Então é isso, rapaziada. Então por isso que eu falei pra vocês, pessoal, ninguém falou disso, tá? Santos pode estar na rodada da zona de classificação sul-americana. Eu tô mostrando pra vocês aqui, pelos resultados que aconteceu no sábado, né? E o Santos poder só vencer o Bahia, óbvio. O Bahia é favorito. Mas o Bahia tá com 7 desfalques, mas o Bahia é favorito. Bahia tá jogando bem, tá na 4ª colocação, tá na parte, tá na vaga nem de pré-Libertadores, uma vaga direta para Libertadores. Joga o apoio de sua torcida, vai estar lotado lá na Fonte Nova, né? E o Bahia vem fazendo grandes jogos, tá invicto a 7 jogos, pelo que eu vi. E o Santos, mau momento, né? O Santos em crise, depois de uma goleada histórica, sem Neymar, sem o Guilherme, que talvez não jogue mais pelo Santos. Mas o Santos vai ter a volta do Roleiser no time titular, vai ter o Cabadeiro pela primeira vez no time titular, e Barreal e Tiquinho, né, como falaram aqui. E o Luizão vai ter que jogar. Com o Gil também não viajou. Só pra gente terminar aqui, vai ficar melhor pra falar pra vocês. Já que o Gil não viajou, provavelmente ele vai rescindir o contrato também. Então o Santos só viajou com o Luan Pérez e o Luizão.
né? E o Ananias no sub-20. Então o Santos vai ter a mesma zaga que começou o jogo contra o Vasco, né? O 6-0, que foi o Luizão e o Luan Pérez. O Mike na direita, Souza na esquerda, mas pode ter uma surpresa do Escobar, né? Schmidt volta ao time titular com um bom tempo. Roleiser de 10, né, no meio. Barreal, Cabadielho e Tiquinho Soares centroavante. Esse é o time, rapaziada. Matheus Bach como no banco. Então o Vojvoda chegou em Santos, não vai para Salvador, vai acompanhar um jogo provavelmente lá de Santos. E provavelmente o Santos deve folgar na segunda-feira, pós-jogo, e na terça volta os treinos, é onde o Vojvoda vai se apresentar ao time. Provavelmente segunda-feira ele já dá sua coletiva oficial, né, para a imprensa, mas vai conhecer os jogadores na terça-feira, tá? E é isso, rapaziada. Então, não precisamos nos preocupar, pelo menos pelo que eu apurei, com essa contusão do Neymar. Não vai ser nada sério. Não vai onda de imprensa, tá? Falando que é feito de propósito, que tá metendo louco no Santos. O Neymar já veio com uma sequência de 7 jogos. Dá pra perceber o desgaste físico dele já nas últimas partidas. Ele não tava mais desempenhando tão bem como ele tava desempenhando contra o Internacional, contra o Flamengo. Porque até pelo... O cara que teve contusão sérias igual a ele, a recuperação do músculo dele é muito demorada, né, rapaziada? Então você vê que ele já não tá mais dando aqueles arranques, tudo, ou fazendo algumas jogadas individuais, porque tá realmente desgastado. E esse terceiro cartão vai fazer ele voltar melhor fisicamente pro próximo jogo, né? E esperamos isso. O Santos precisa dele, tá? Enquanto o Guilherme, qualquer novidade eu vou falar pra vocês também, tá? Se ele realmente vai ser negociado. Ele pediu pra ser, segundo o que eu apurei também no Wagner Frederico, ele pediu pra ser negociado, pra sair, ou fazer uma rescisão. Não sei se o Santos vai rescindir o contrato, porque ele tem um contrato preso com o Santos, ou o Santos vai tentar negociá-lo com outro clube, né? Mas eu acho que ele não quer mais atuar pelo Santos. E com isso abre margens pro Cabadiero, né? O próprio Robinho Júnior, que também joga na função e está sendo pouco aproveitado. Vamos ver como o Vojvoda vai trabalhar com os meninos, né? E os reforços que pode chegar, tá? Então, seguindo também o reforço lá do jogador do Tigres lá, ele fez uma entrevista hoje lá no futebol argentino. Ele já está meio que tom de despedida. Eu acho que ele vai chegar ao Santos Futebol Clube, né? O Gonzalez, lá do Tigres. E deve também mais um reforço nessa janela também, tá? Então tem bastante notícia aí, rapaziada. Mas o foco, como eu falei pra vocês, mais que falamos de contratação, Guilherme não tá, Neymar pode estar machucado. A tabela, que eu acho que é bem importante, os resultados de sábado, né, foram muito importantes aí. Nem o Inter nem o Grêmio ter vencido. E o Santos ganhando o jogo do Bahia. E o Corinthians não vencendo o Vasco, o Santos termina na zona de classificação sul-americana. E talvez seja a primeira vez, né? A primeira vez no campeonato que o Santos consegue entrar numa vaguinha ali de classificação para uma competição internacional, né? Que nós não vemos há 5 anos aí, né? Desde a Libertadores 2020 não vimos mais o Santos disputar nenhuma competição, né? Internacional. Beleza, rapaziada? Então por enquanto as notícias foram essas, tá? Mas o foco do dia realmente é o jogo. Acho que é isso que nos importa hoje. É buscar os 3 pontos. No pior dos casos aí, tentar buscar um empatezinho. Não seria ruim também, tá? Trazer um pontinho lá de Salvador. E o Santos tem que depois fazer os deveres de casa. O Santos precisa começar a vencer em casa, porque o Santos tem a 8ª melhor campanha como visitante, que é muito bom. Não é uma campanha, ser o 8º melhor visitante não é ruim, mas é uma das piores campanhas como mandante. Porque se o Santos tivesse feito uma campanha melhor como mandante, o Santos estaria na parte de cima da tabela. Então o Santos perdeu para o Botafogo em casa, perdeu para o Internacional em casa, perdeu para o Vasco como mandante. Então o Santos não consegue ir para o Bragantino, empatou com o Bahia, empatou com o Ceará. Olha quantos jogos em casa o Santos não conseguiu vencer. Então o Santos precisa já encaixar. O Santos precisa voltar a ser aquele mandante bom. Aquele que se impõe, aquele que domina o jogo, aquele que se impõe no jogo, tá? Mas é isso, rapaziada. Então vamos torcer para chegar também zagueiros. O Santos está muito desfalcado de zagueiro. E o pessoal ainda perguntou: o Zé Ivaldo viajou? O Zé Ivaldo poderia ser titular desse jogo? Sim, poderia. Mas o Zé Ivaldo não foi para Salvador. Foi uma surpresa. Até por esses desfalques, por o Gil não ter viajado também. Eu achei que o Zé Ivaldo poderia ser relacionado para o jogo, mas não foi, tá, rapaziada? Então o Santos foi realmente com o Luizão, Luan Pérez e Ananias. Os únicos zagueiros mesmo que foram para essa viagem, tá?
E é isso, rapaziada. Então, bastante notícias aí. Lembrando, mais uma vez, acabou o jogo do Santos. TV Globo, às 16 horas, né? 4 horas da tarde. Hoje, né? Na TV Globo. Então, TV aberta vai passar tranquilamente, Premiere. Acabando o jogo, galera, já dá 5 minutos após o jogo, já vem pra live aqui do Fantástico News. Vou fazer live aqui como vocês, pra vocês mandarem mensagem, a gente interagir, dar nota pros jogadores, conversar aí das novidades que for surgir durante o dia do Santos, tá bom? E espero vocês aí após o jogo pra gente emendar, né? E espero que a gente emenda, diferente de semana passada, emendar com uma vitória. Que é a coisa mais maravilhosa que tem ali depois do jogo do Santos é fazer uma live, principalmente com o Santos vencendo o jogo, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Bom domingo a todos aí. E até o próximo vídeo.